Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da história e da geografia bíblica, né, por que essas matérias estão num curso de teologia para compreender certos elementos, certas discussões. Tenho visto, por exemplo, essa discussão de termos aramaicos, do Novo Testamento ter sido escrito em aramaico, o, o, o caso da Bíblia, do Antigo Testamento, gente negando que a Bíblia foi escrita em hebraico. Então você tem um monte de, assim, tem umas misturas muito doidas. O pessoal está invertendo tudo, simplesmente porque desconhecem de história e desconhecem de geografia bíblica. Então, o que eu, professor Oclair, peço para você? Se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com o máximo de pessoas possíveis, principalmente aqueles que gostam de dizer que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, ou aqueles, né? Então, extremamente importante para vocês. Ok? Na descrição do vídeo aqui você encontra um curso de teologia pagamento único, beleza? Pagamento único, curso muito bom. Tem matéria de geografia bíblica, tem história da igreja, tem grego, tem hebraico, tá tudo no curso de teologia aqui inserido. Então vamos ao vídeo em si. Eu vi um comentário aqui que eu achei muito interessante. Esse comentário aqui, ó. Cara, primeiro que o aramaico não era falado só por judeus, mas países vizinhos falavam também. Existem relatos na história de que a Igreja do Oriente recebeu o NT em aramaico dos próprios apóstolos. E a Igreja do Oriente nunca usou os manuscritos gregos. A gramática do hebraico e do aramaico é bem mais simples. Grego, a gramática já é bem mais difícil. Não é uma língua tão fácil como vocês dizem. E outra, cara, existem 8 manuscritos gregos. Qual deles é o verdadeiro? Esses 8 têm detalhes diferentes, enquanto o NT aramaico tem 11 versões, mas elas concordam entre si. Os manuscritos em grego já têm discordância. Lógico que não são erros graves. O NT grego é a cópia do NT aramaico. Só que isso não significa que queremos judaizar, porque o aramaico era falado por muitos gentios desde a terra de Israel, Síria e países vizinhos. Eu olho para um comentário desse e pode ser que tenha alguns pontos que eu concorde, mas, por exemplo, existem 8 manuscritos aramaicos, gregos, né? É um erro, são 5.700 manuscritos gregos. Os mais antigos têm origem no Egito, né? As cópias mais antigas têm origem no Egito, por questões por questões pelas questões geográficas, né? O clima seco permitiu que os papiros, que são os documentos mais antigos da igreja, do Novo Testamento, fossem preservados, né? Então, natural ali. Diferentemente o papiro numa região mais úmida, mais em outra região que ele se destruía com mais facilidade. Então, as cópias mais antigas que nós temos são gregas e elas são do Egito, as mais antigas. Sinaíticos, vaticanos e tal. Qual deles é o verdadeiro? Podemos dizer que todas as cópias do Novo Testamento grego são verdadeiras. Elas vão ter erro de transmissão, erro de cópia, ok? Em aramaico temos 11 versões, mas elas concordam entre si. Tá, mas o Novo Testamento grego, as 5.700 cópias concordam entre si. Elas concordam entre si, elas mantêm uma versão grega. Só que você tem 11, aí que tá, ele colocou perfeitamente, 11 versões aramaicas. 11 versões. O que quer dizer o quê? Que você tem vários tipos de tradução. Aí eu pergunto, você tem uma versão grega com erro de cópia, e você tem 11 versões aramaicas que claramente são cópias, né? Evidentemente você percebe que são cópias, são traduções. Por quê? A Peshitta é uma tradução do quinto século. A antiga siríaca ela é uma tradução, né, de outra região, ou deve ser de Antioquia ali, mas é outra tradução. E por aí vai. Então você tem diferença. O aramaico falado no primeiro século era o aramaico palestinense, que é diferente do aramaico antioquiano, que é a tradução da Peshitta. Então o que acontece? Você tem que olhar para a questão geográfica e para a questão linguística. Quando eu estou afirmando aqui, quando eu estou fazendo uma colocação de que o aramaico é tradução do grego, é porque você tem evidência disso. Aí eu pergunto, dessas 11 versões aramaicas, qual que é a verdadeira?
Se você disser que a Peshitta, que é uma tradução do quinto século, com a linguagem do quinto século da Antioquia, meu amigo, aí você está ignorando que Jesus falava o aramaico palestinense, ou Jesus já falava o aramaico antioquiano do quinto século. Tá? Então já começa por aí, já começa a identificar qual aramaico que é. Então já temos a dificuldade não no manuscrito, mas já temos dificuldade na língua, no aramaico. Qual aramaico? Se eu for seguir qual a tradução aramaica é a melhor. Beleza? Tá? Vamos lá. O Novo Testamento grego é cópia do NT aramaico. Tá, vamos lá. As cópias aramaicas, elas têm discordância entre si, mas todas elas concordam com o Novo Testamento grego. Isso demonstra o quê? Que não é o Novo Testamento grego que é tradução do aramaico, mas é que o aramaico é tradução do grego. Por quê? Se você só tem apenas uma versão grega e você tem 11 versões aramaicas, quer dizer que qual dessas o Novo Testamento grego é a tradução? Qual dessas 11? Ou todas essas 11 são tradução do texto grego? É o que se percebe, né? É o que se percebe. Agora, existe uma questão chamada questão histórica. Temos duas questões aqui, que é a questão histórica e a questão geográfica. A questão histórica, você tem que estudar um negócio chamado helenismo. O que é helenismo? O helenismo é um movimento de expansão da língua e da cultura grega por vários locais. Começou na Macedônia, conquista da Grécia, Alexandre conquista a Grécia, conquista o Egito, conquista a Pérsia, e conquista assim todo mundo conhecido praticamente. E ele leva a cultura grega para todos os povos. Então, o que acontece? A Grécia, ela era um ponto de cultura ela era um ponto de cultura, né, que é chamado de pan-helenismo. Só que com as conquistas de Alexandre o Grande, o grego ele passa a ser para o mundo todo. Então nós temos uma outra fase. Então você tem cidades como Alexandria, você tem cidades como Antioquia, você vai ter, deixa eu ver uma outra cidade, a Galácia, né? Epístola aos Gálatas. Né? Então você tem Éfeso era um centro helenístico, Tarso era um centro helenístico, eram cidades que você tinha fortemente a cultura grega. Ao lado de Israel você já tinha as 10 cidades chamadas Decápolis. Por que Decápolis? Deca, 10. Polis, cidades. 10 cidades. Né? Eu já comentei um pouco sobre isso em vídeos anteriores, mas só para vocês entenderem. Então o que acontece? O helenismo ele tomou o mundo todo. O mundo todo. Então você tem ao norte de Israel falando grego, você tem o sul de Israel falando grego, você tem o leste de Israel falando grego, você tem o mar Mediterrâneo, os povos vindo falando grego. Então Israel está bem no meio desse fervo helenístico. Né? Você tem evidência de que também era usado o grego dentro de Israel, não como uma língua diária, mas ela era a língua de comércio, ela era a língua de cultura. Né? Então, o hebraico era mais usado no aspecto religioso, o aramaico era a língua do nativo, ali do galileu, do dia a dia, mas não impedia que eles falassem outros idiomas. Né? Isso não impedia, porque todos os povos ali, as terras que rodeiam o mar Mediterrâneo, todas elas são, todos os povos dali que rodearam o mar Mediterrâneo, eles são poliglotas. Então o judeu nunca só fala o hebraico, nunca só fala o aramaico, o judeu também passa a falar o grego. Né? E isso a gente tem evidência porque no Egito, em Alexandria, é traduzida a Septuaginta 3 séculos antes, por menos 2 séculos antes. Você tem Filo de Alexandria, 50 anos antes de Cristo, escrevendo em grego, um filósofo judeu grego. Você tem Flávio Joséfo, no período de Cristo, um pouco posterior, Joséfo escrevendo em grego, a história dos judeus, né, a história dos hebreus. Você tem ele escrevendo em grego. E assim, por exemplo, tem curiosamente, por exemplo, temos aqui a Tradição Judaico-Grega na Antiguidade do Império Bizantino. Esse livro aqui ele é muito bom. Ele é muito bom. É um livro barato da editora BV Books. Espero que ela nunca deixe faltar esse livro no mercado, porque é um livro excelente. Tá? É um livro excelente. E eu aconselho vocês a lerem. Eu aconselho assim, em língua portuguesa ele é um dos melhores. Tá? Então assim, é um dos poucos também que tratam desse assunto, né? Da tradição judaico-grega. Que é o quê? Foi comentado assim, ó, ele comentou aqui que a igreja do Oriente,
né? Ó, e a Igreja do Oriente nunca usou manuscritos gregos. Então me explica, por favor, me explica por que que então a maioria das cópias gregas vem exatamente do Oriente? Porque a maior parte das cópias do grego do Novo Testamento, elas vêm da região de Bizâncio. Bizâncio fica no Oriente. Exatamente onde é Antioquia, onde que foi feita a tradução da Peshitta. Tanto que a Peshitta ela concorda muito mais com o texto bizantino, ou o TR, ou também temos a versão do texto majoritário, ela concorda muito mais com o texto majoritário e com o texto recebido, com o texto bizantino, do que com o texto eclético. Por quê? Porque foi feito no mesmo lugar, na mesma geografia. Ok? Então, a Igreja do Oriente, a Igreja do Oriente, é exatamente de lá que vem as cópias gregas. Né? Exatamente de lá. Aí, por exemplo, eu vou deixar uma indicação para vocês aqui, que é a tese, uma tese aqui, ó, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade de São Paulo, ó, USP, Museu de Arqueologia e Etnologia, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Rodrigo Pereira da Silva, mais conhecido como Rodrigo Silva. A interação cultural entre o judaísmo e helenismo a partir da organização do espaço Enduro-Europos, tá? Quem quiser esse livro aqui, é só entrar em contato comigo. Meu telefone tá... Pega na live, nas lives que eu faço, vai nos comentários lá no chat, tem lá um grupo de WhatsApp e tem o meu número de WhatsApp. Ou se quiser entrar em contato comigo, meu telefone está no meu Instagram e no meu Facebook, o Clair Oliveira. Tá? O Clair Oliveira. Você consegue encontrar fácil esse PDF aqui. Eu mando para vocês. É uma tese só do quê? De 576 páginas. É só um livrozinho, 576 páginas. Eu pergunto para você, onde é que fica Duro-Europos? Ó, cultural entre judaísmo e helenismo, a partir da organização do espaço em Duro-Europos. Onde é que fica Duro-Europos? Duro-Europos fica aqui, ó. Você tem o quê? Você tem o rio Eufrates, ó, rio Eufrates, rio Tigre e rio Eufrates. Não é pro lado de Roma. Roma tá para cá. Roma tá para cá, Grécia tá para cá. Mas você tem uma cidadezinha chamada Duro-Europos, em que o Rodrigo Silva ele faz uma análise da interação cultural entre o judaísmo e o helenismo. Né? Então ele faz uma análise do judaísmo e do helenismo. Como que o judaísmo e o helenismo se misturaram aqui, bem longe de Roma, bem longe da Grécia, exatamente no Oriente. No Oriente. No Oriente. Aí, o cara vem me dizer, as pessoas vêm me dizer, não, porque no Oriente, porque só se falava o aramaico, porque o grego é coisa de... Não, o grego ele foi falado no Oriente. Na verdade, o helenismo, para quem quiser estudar sobre isso um pouco mais, quem quiser estudar um pouco mais, só pegar qualquer livro sobre o Império Romano, tá? Pega qualquer livro sobre o Império Romano. Eu vou indicar aqui, ó, Guglielmo Ferreiro, 5 volumes. Ele fala que o helenismo ele só sobreviveu porque ele chegou no Oriente. Por quê? O helenismo ele teve o seu auge ali a Grécia teve o seu auge ali no 4º, 5º século antes de Cristo. Ela começou a entrar em decadência, né, econômica. Alexandre o Grande vem, conquista tudo e ele leva o helenismo para onde? Para as terras do Oriente. Ele leva o helenismo para as terras do Oriente, como eu estou colocando aqui. E aí, o que acontece? Ele leva para lá e a Grécia perde sua força, porque Roma começa a ganhar espaço, né? Então Roma começa a ganhar as guerras contra Cartago, as guerras internas da Itália, depois a guerra contra Cartago, depois Roma domina o Egito. Então, no Ocidente, o helenismo perdeu força. Só que, quando Roma entra em contato via Lúculo, via o general Lúculo, e posteriormente, depois de Lúculo, Pompeu, Júlio César, Otaviano Augusto, é no Oriente que o helenismo se reforça, sai vivo. Guglielmo Ferreiro comenta exatamente isso. Então, quando eu vejo essa tentativa, nós vamos idolatrar o aramaico, a igreja do Oriente, é porque lá no Oriente só se falava aramaico e não sei o quê. A pessoa não conhece história, não conhece geografia, não estudou sobre helenismo, não leu o mínimo, não pegou o que é produzido sobre o tema. Não pegou o que é produzido.
sabe? Então é muito importante essa matéria chamada geografia bíblica, que eu particularmente nunca parei para estudar, mas hoje, por exemplo, para responder essa questão, eu vejo o quão ela é importante. A geografia bíblica, a história. Eu sou professor de história. Né? O quão é importante conhecer a história para não ficar preso a falácias, a argumentações falsas. Ai, não, mas o Oriente, a igreja do Oriente. Não, o helenismo é exatamente forte no Oriente. Não era na Grécia. Né? O helenismo nasce na Grécia, mas ele se torna forte e sobrevive no Oriente. É isso que os historiadores comentam. Não é só ele não, Michael Grant também comenta isso. Né? Michael Grant, História de Roma, no livro História de Roma, ele comenta isso. Então, eu sinceramente acho muito estranho. Eu acho muito estranho o pessoal tentar se prender. Você olha para a evidência manuscritológica, o texto foi... A redação neotestamentária é grega. A redação. Ah, mas Jesus falava aramaico. Ok, a história aconteceu com Jesus falando aramaico. Tudo bem. Mas quando o texto foi ser redigido, foi em grego. Né? Você tem judeus morando fora de Israel. Então nem todo judeu falava hebraico, aramaico. Você tinha judeus no Egito. Você tinha judeus em Roma. Né? Inclusive na morte de César, tem judeus que comemoram, que se despedem. Né? Que se despedem dele na morte dele, porque ele venceu, Júlio César venceu Pompeu. Pompeu foi o cara que entrou no templo de Jerusalém. Né? Então ele cometeu um sacrilégio. Aí os judeus que moravam em Roma, eles se despediram. Pergunto para você, será que esses judeus só falavam aramaico? Eles chegavam no mercado e iam comprar e vender, eles falavam em aramaico? Hã? Eles só falavam em aramaico? Tá lá conversando com um escravo grego, tá conversando com um romano, tá conversando com Trácio, ele vai conversar em aramaico com esses caras? Não, ele vai ter que conversar no grego com eles. Entende? Então, é muito triste assim, é triste eu ter que vir aqui comentar isso. Eu ter que vir explicar. Professor é assim, a gente tem que explicar o básico, né? O básico. E é por isso que eu digo para vocês, é por isso que eu indico para vocês curso de teologia. E presta muita atenção na matéria de geografia bíblica, porque isso é importantíssimo. Isso conta muito na hora da gente fazer uma análise, na hora da gente colocar uma argumentação. Então, por exemplo, metade do que esse cara disse aqui, ele ignorou fontes históricas, ele ignorou questões históricas, né? Ele cometeu erros. Opa, tem 11 versões aramaicas e temos uma versão grega. Então, o grego é tradução das 11 versões. Não, você tem 11 versões aramaicas. Você tem 5.700 cópias gregas. Então, tem muita coisa que a gente precisa comentar. É claro que, né, aqui não é o canal, aqui não é um curso de teologia, por isso que eu falo, estude teologia, curso na descrição. Eu falo, olha gente, tem um curso na descrição. Não compra a Bíblia de estudo, vai estudar, compra livro específico. Em vez de gastar 200, 300 reais numa Bíblia de estudo, compra um livro desse que eu acho que na época eu paguei, acho que foi uns 25, 30 reais. Compra um livrozinho desse, muito bom, vale a pena. A leitura é pesada, é tensa. Tá? Quando eu digo tensa, é muita informação que a gente não está habituado. Eu digo porque eu tive, assim, eu entendi o que o cara queria dizer, mas eu não conseguia ler mais do que 20 páginas por dia. Né? Quando eu pego um livro sobre história do Império Romano, pego um livro de literatura, alguma coisa assim, o livro vai 50, 100 páginas por dia. Mas esse aqui foi 20. Né? Pega, estuda, leia Cidade Antiga, Cidade Antiga, indicação minha, tá? Cidade Antiga e Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Comenta muito sobre o Império Bizantino, que fica no Oriente. Né? Tem a tese do Rodrigo, tem esse livro aqui do Rodrigo Silva, 576 páginas, tem muita coisa. Então assim, se a gente for começar a trazer informação que a gente traz e não para mais. Não para mais. Só que você também tem que estudar. Vocês também têm que crescer. Né? Tem que fazer a sua parte. Então eu peço que façam isso. Se gostaram do vídeo, por favor, deixa uma doação, faz uma doação via Pix para nós. O meu e-mail está aqui. Se quiser entrar em contato, meu telefone você encontra no Instagram, no canal Euclair Oliveira, no Facebook Euclair Oliveira. E tamo junto. E particularmente assim, eu gostei muito de responder esse cara aqui, porque eu pude trazer muita informação. Outra coisa, Éfeso era a cidade helenística. Galácia, cidade helenística. Tá? São duas cidades que ficam na Ásia Menor.
A Galácia era uma cidade extremamente importante para os romanos na questão de guerra, principalmente na guerra contra os persas. Só que isso, muitas vezes o pregador, o pastor não sabe, né? O membro comum fica precisando saber. Por que ele fica precisando saber? Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai ser perseguido, né? Aí chega o cara falando que no Oriente só se falava aramaico, o cara acredita. E se esquece que o helenismo, né, não é ensinado, né, muitas vezes não é falado que o helenismo, no meio dos leigos, que o helenismo ele foi muito mais forte na Ásia. Muito mais forte. Muito mais forte. Tanto é que o Império Romano ele se manteve de pé como unidade política até 1453, quando Bizâncio cai. Quando Bizâncio cai. Até o Império Romano no Ocidente cai primeiro, e o Bizâncio permanece fazendo cópias em grego, copiando o grego. Depois que Bizâncio cai, os estudiosos de grego do Oriente vão para o Ocidente. Aí surge um movimento chamado renascentismo. É a partir daí que, mano, é muito doido, cara, é muito louco, é muito legal isso da história. Então, eu peço para vocês, eu digo para vocês, estudem história, né? Não só história relacionada ao texto bíblico, mas estudem história de maneira geral desses povos antigos, Egito, Grécia, Babilônia, Roma. É muito importante porque isso abre a nossa mente, abre a nossa compreensão. Né? Porque senão vai vir alguém e vai falar, não, porque o Novo Testamento foi escrito em aramaico, porque Jesus falava aramaico. Mas se esquece que existem vários fatores. Vai vir eu me lembro de ter visto um vídeo de um cara dizendo, rasgue Mateus 27, porque lá tá escrito errado. Porque o Salmo 22 não é daquele jeito. Aí ele vai lá, cita o Salmo 22 e se esquece que quando Jesus fala na cruz, ele está falando em aramaico. Só que assim, Jesus falou em aramaico. Só que quando o texto é redigido, ele é redigido em grego. E aí eles transliteram um termo em aramaico e colocam uma tradução, uma explicação. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, assim, tem muita coisa que envolve a compreensão da origem do Novo Testamento, da tradição, da transmissão, né? E não é só dizer, porque Jesus falava aramaico e os apóstolos eram judeus. Cara, os judeus falam, os apóstolos falavam grego. Você tem gregos que vão falar com que queriam ver Jesus, eles falam com quem? Falam com André. Se André está falando com os gregos estão falando em aramaico com ele? Não, os gregos estão falando em grego com ele. Né? Você tem o Mar da Galileia, de um lado é Israel, do outro lado é as Decápolis, as 10 cidades gregas. Que é o que? 10 cidades gregas quer dizer o quê? Que eles falavam aramaico nas 10 cidades gregas? Não, possivelmente eles falavam grego e tinha gente que falava aramaico porque você tem a interação, a troca de pessoas. Né? Então você tem a troca de pessoas dentro do mar. Então, de um lado, dentro do lado grego, tem gente falando aramaico, do lado aramaico tem gente falando grego. Simples, é lógico. Isso acontece com vários países, inclusive hoje, em vários países, várias localidades. Né? O judeu não era uma criatura burra que só falava aramaico. Né? O judeu sempre foi um povo muito esperto, muito à frente. Sempre foi. Né? Mas não, os judeus só falavam aramaico. Os judeus só falavam hebraico. É uma redução muito triste. Mas é isso. Um abraço. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Levem para todos os amigos seus aí, possível. E estude teologia, principalmente a área de geografia bíblica e história. Não é porque eu gosto de história não, mas estude história para vocês não caírem em certos erros. É isso. Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.